se arriscar. Empreendedores dessa pesquisa precisam do risco. Também gosta da encrenca também. Não pode ficar bom. Se ficou bom, tem alguma coisa errada. Sabe assim? A gente vai ver lá na frente aquela insatisfação do empreendedor que aparece. Mas o alto A tem um aspecto, todo mundo tem uma espécie de vazio, não é só o alto A, primeiro. O alto A tem uma espécie de vazio que ele põe ali na frente a coisa, né, a meta. Aí quando ele está chegando perto da meta, o que ele faz? Põe ele na frente outra vez, né? Porque senão ia a graça de conta, ele põe ele na frente, né? Então, tem um pouco esse movimento de gerar o risco, de gerar a oportunidade do desafio que combina com essa emoção primária do alto A. Meu negocinho que eu esqueci. Então, daí. Além de o alto A gostar do risco, essa emoção primária, neurologicamente, chama dominance, dominância, predominância. Né? Tem algo de controle. Eu preciso controlar o que está acontecendo e eu tenho uma visão de longo prazo. Altos As pensam inconscientemente dos próximos 3, 5, 10 anos. Não apenas conscientemente, mas há essa busca, né, de pensar no amanhã e de olhar o prêmio, de olhar o resultado. Né? Essa emoção primária ajuda muito aos maiores empreendedores e apareceu nessa proporção. A gente vai ver também que nos baixos As, e daqui a pouco, quando eu terminar isso e contar um pouquinho dos perfis, eu vou convidar a Fabiana depois para contar um pouquinho de perfis baixos As e muito interessantes dentro dos grandes empreendedores, que é alguém que dissolve o nódulo neural da emoção primária, da predominância. Então, quem não predomina vai ter um outro estilo. Eu não vou contar agora, porque assim a gente explora isso para daqui a pouco. O resultado da pesquisa também indicou que 84,9% dos empreendedores mais bem-sucedidos do Brasil, e a gente está falando de medalhões, de nomes de pessoas importantes, que nesse momento a gente não vai revelar, para a gente poder revelar com a autorização formal de todos eles a ocasião do livro, mas são empreendedores Endeavor, empreendedores conhecidos publicamente, presidentes de grandes companhias, e que ficaram muito satisfeitos em participar desse processo. Eles têm um tipo de comunicação que é feito da emoção primária da indução. Neurologicamente, a emoção primária da indução sugere que eu induzo. É uma energia mais amistosa do que aquela da predominância. Apesar de que tenha uma predominância guerreira que até você se admira muito de ver. Mas pelo C da comunicação, a gente tem o amistoso, aquele que, como naquela imagem que eu também já utilizei aqui anteriormente, é eloquente, é comunicativo, é carismático, é aquele que alguns de vocês que têm alto C, provavelmente, eu consigo perceber porque vocês não estão falando, mas eu estou ouvindo. Tem semblantes de alto C, que são pessoas que têm a indução, a comunicação e a sinergia social de uma maneira especial. Né? A expressividade, né? uma moça que franze o senho, e que alguém que sorri, alguém que faz assim, tem uma comunicação não verbal, que não é só a comunicação do falar que te faz induzir. É também aquela comunicação sofisticada em que você, quando fala com o outro, não está só percebendo o que o outro, não está só falando, você está percebendo também se o outro está com você, as mínimas e subjetivas coisas, os aspectos mínimos envolvidos na comunicação tem relação com esse alto C. Sedutor, expressivo, carismático, persuasivo, eloquente, team player, simpático, né? E as pessoas nas áreas de serviço normalmente têm que ter essa característica. Nas engenharias de função que o Grupo Quantum faz, com frequência a gente consegue determinar a engenharia de função, um modelo, e buscar as pessoas cruzando para encontrar que tipo de coaching eu tenho que dar para diferenças que se encontrem, ou que pessoa está melhor adequada para aquela função. E 84,9% de um C alto, ou seja, bastante indução, é um dado cultural importante. Né? Eu acho que os empreendedores antigamente não precisavam ter tanto alto C, não. Hoje é uma presença massiva essa emoção primária, neurologicamente medida por linguística computacional no método Quantum, que você precisa convencer, não basta mandar fazer. Não é assim? Antigamente não tinha um pouco aquilo de que era mandar fazer e acabou. Era industrial, era tudo mais sólido, né? A imagem e semelhança de uma pessoa equilibrada era de uma pessoa estável, que não mudava e que era confiável, portanto. Na era industrial isso funcionou. Agora, esse sujeito, ele está quebrado, ele racha essa estrutura sólida.
Porque agora a gente tem que ser mais como a água, né? Web, internet, muitas movimentações, muitas mudanças, muita informação, muita adaptação. Então, o tipo de comunicação também veio a consagrar esse novo estilo de relações que o líder precisa ter. Então, o nosso modelo de melhor empreendedor tem bastante de alto C. Também tem empreendedores importantíssimos, inclusive relacionados ao IBMEC, que têm outros estilos de comunicação. Homens e mulheres brilhantes que têm a comunicação que a gente chama de baixo C, esse que eu exemplifiquei aqui no nosso gráfico. Quando a pessoa não entra na emoção primária da comunicação indutora. Então, ela vai ter uma comunicação mais séria, mais baseada no conteúdo. São mais estudiosos, um pouco mais sérios, visualmente inclusive. São pessoas menos sorridentes, menos simpáticas, mais voltadas para o conteúdo, mas com a cabeça sempre a milhão. Os engenheiros têm muito baixo C, que não está exemplificado aqui. Há empreendedores com baixo C. O alto A ou o alto C apareceram durante bastante tempo em 100% das pesquisas dos melhores empreendedores. O que eu estou dizendo? Um sujeito de pesquisa com baixo A e com baixo C terá mais dificuldade de ser empreendedor, segundo o que a gente está levantando nesse universo, se ambos forem baixos. Ah, mas apareceu. Apareceu um sujeito de pesquisa aí super bem indicado, que é baixo A e baixo C, e é um baita empreendedor. Então, assim, não tem, não dá. Não tem, não dá. Tem a aptidão que veio, como é que você bota a palavra para dar. Qual é o tipo de coisa que você faz. Como ele se associou, como ele lidou com a família, como ele lidou com o sócio, com o funcionário, com os investimentos, que qualidade e característica de produto ou serviço ele desenvolveu. Então, para ser empreendedor da A, é preciso ver, fazer um assessment mais profundo, ou um pouco mais completo, e isso a gente consegue fazer em a couple of days, do conjunto de coisas que esse empreendedor tem. A nossa intenção também é com o Sebrae permitir a formação de empreendedores fazendo quantum, para o sujeito até saber qual é o tamanho da encrenca dele, se ele quiser empreender, e que tipo de desenvolvimento ele tem. É isso que, na verdade, a nossa intenção, falando em nome da Endeavor, porque a Endeavor tem essa iniciativa e nós simplesmente apoiamos a Endeavor naquilo que ela decidir fazer. Mas eu poderia dizer com certa segurança que, como demorou para aparecer esse um caso, que ou o empreendedor lidera pela emoção primária da ação proativa, e aí ele falou, eu quero... Mas não aumenta muito. Isso aumenta moderadamente. Então, eu fui dar um exemplo de um alto A, assim, daquele muito, entendeu? E aí o universo conspirou. Os altos A você pode liderar pela dominância e por aquela determinação, que se for bem equilibrada com índice de flexibilidade, índice de resiliência, de também fazer o contrapeso, não é? De alto A, baixo A, então eu sou alto A, tenho a determinação, lidero pelo comando, pelo eu quero, pela busca do resultado, pela ousadia, pela tenacidade, né, pela determinação, pela determinação, vou até conseguir, não paro antes de chegar lá. E isso tem uma característica um pouco menos simpática, mas muito bela também. Ou a gente encontra categorias de pessoas que lideram pela comunicação. Elas estão influenciando e liderando o tempo inteiro também. Elas não estão exatamente... não, olha, a pessoa não quer só do jeito dela. Não, ela quer só do jeito dela também. Só que ela usa a comunicação, ela está influenciando